Eu gostaria de falar hoje sobre há um personagem, há muitos personagens bíblicos que nós admiramos. De forma geral, eles nos chamam a atenção, mas há um icônico que se destaca, que é Davi. Davi ele é muito mais citado do que Moisés, embora a importância de Moisés seja negada, porque narra, a Bíblia é bem abrangente no sentido de contar a história de Davi, nos pormenores, nos detalhes, mas além da história de Davi, além das narrativas sobre Davi, nós ainda encontramos nos Salmos muitas ponderações que vão nos revelando quem é Davi, revelando seu ponto de vista, revelando a sua crença, revelando a sua confiança, revelando os seus sentimentos, as suas emoções, os seus conflitos. Então é interessante como é abundante o material que temos na Bíblia sobre Davi. Não só narrando a história, tanto nos livros de Samuel como no livro dos reis, também nos livros de crônicas, e também nós vemos as narrativas do próprio Davi a respeito dos seus conflitos e dos momentos da sua vida. E há um momento de muita graça na vida de Davi, quando Deus concretiza sobre a vida dele a promessa de que ele seria rei sobre Israel. A história de Davi começa ali de forma, digamos, como um substituto. Davi ele é colocado como substituto melhor sobre aquele que era o rei de Israel, Saul. Quando Saul transgride a palavra de Deus, transgride os mandamentos de Deus, transgride as expectativas de Deus, foge daquilo que Deus tinha para ele, Deus diz: eu vou levantar alguém melhor do que você, Saul. E Deus então vai atrás de Davi. E Davi, um jovenzinho, nós conhecemos a história, um jovenzinho que cuidava das ovelhas, é ungido por Samuel, é tudo feito na surdina. Depois você pode acompanhar essa narrativa lá em Samuel, o primeiro livro de Samuel. E Davi é ungido na surdina. Depois aparece Davi como matador de gigantes, o Davi que é acolhido como tocador de harpa para acalentar o coração de Saul por causa do espírito que o perturbava. Depois nós vemos todo um período na vida de Davi, que ele acaba se casando com Mical, é desprezado, é articulado em vários momentos, situações em que Davi é levado à quase morte pelas mãos de Saul, até que ele foge e no decorrer dessa fuga ele se agrega na caverna de Adulão com 400 homens desesperados, desalentados, endividados, angustiados, deprimidos. E Davi se torna o líder desse grupo de homens, e aí começa a sua peregrinação, a sua jornada para alcançar o lugar que Deus havia reservado para que ele fosse rei. Quando você pega essa narrativa, você vai ver que começa ali propriamente em 1 Samuel capítulo 16, e toda essa jornada vai até o capítulo 1, até o capítulo 3 de 2 Samuel, quando ele assume o reinado de Israel. Primeiramente ele é ungido rei em Hebron, sobre Judá, começa uma guerra civil, onde ele é rei sobre Hebron, sobre a tribo de Judá, e Isbosete é o rei sucessor de Saul, é o rei das demais tribos de Israel. Com a morte de Isbosete, com a morte de Abner, que era comandante de Isbosete, então daí as tribos de Israel, elas acabam indo até Davi e pedem para que ele seja rei. Então essa narrativa é muito abrangente, só que muitas vezes nós nos esquecemos que esse período não aconteceu. Davi não foi ungido rei e um dia depois, ou 3 dias depois, ou um mês depois, ele assumiu o trono. Ele passa por uma peregrinação de onde ele vai ser traído, onde ele vai ser enganado, onde ele vai ser ludibriado, onde ele vai ter que se passar por louco, onde ele vai ser perseguido, onde a fuga dele vai causar muitos danos às pessoas que ele ama, às pessoas que o abrigam. No caso Saul mesmo, quando Davi foge, ele é abrigado por sacerdotes. Saul manda matar esses sacerdotes que abrigaram Davi. Há várias situações de conflitos, e se olharmos a narrativa bíblica, a cronologia, nós vamos ver que há aproximadamente um período entre Davi ser ungido rei e Davi se tornar rei em Hebron, um período de 13 anos. Davi, ele passa por um período de aperfeiçoamento, de provação, de perseguição, de angústia, de 13 anos. E muitas vezes nós entramos nesse conflito, porque nós falamos da vontade de Deus
E quando abordamos a vontade de Deus, nós pensamos assim, não, a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. Mas nós temos que ver que pelos personagens bíblicos, muitas vezes a palavra de Deus para se cumprir na nossa vida, ela não acontece do dia para a noite, ela passa por um processo e isso pode levar muitos anos. No caso de Moisés, Moisés foi chamado para conduzir o povo de Israel até a terra prometida, certo? Para introduzir o povo na terra prometida. Quanto tempo durou esse projeto? 40 anos, e ainda quando chega no final dos 40 anos, Moisés é impedido porque ele não foi fiel como Deus esperava que ele fosse para cumprir esse propósito na terra prometida. Josué, ele é colocado na terra prometida para conquistar a terra, mas ele morre e termina e diz, olha, não conquistamos tudo. Ainda não terminou o processo de Deus que Deus havia colocado. Quando chegamos na vida de Davi, nós vemos que Deus tem um propósito para a vida dele, e Davi ele começa a perseguir esse propósito, ele sabe desse propósito, mas as coisas não acontecem do dia para a noite, mas no meio de muita aflição, no meio de muita adversidade. E é interessante que aí vem justamente os salmos que vão trazer o quê? Uma posição de Davi diante dos momentos em que ele viveu, diante de toda a experiência dele. Então Davi, provavelmente ele tinha o quê? Uns 14 anos, 15 anos, e ele vai estar com 30 anos quando ele assume ele vai se tornar rei sobre Israel. Então nesse período de 13, 17 anos, 18 anos, 20 anos, Davi ele passa por um processo de aprimoramento, no sentido como pessoa, no sentido como chefe de família, como guerreiro, como combatente, e se preparando para ser o quê? O governante que Deus queria que ele fosse. Mas esse processo é um processo lento na vida dele. E nesse processo ele vai ampliando a sua relação com Deus, que é o mais importante. O mais importante não é a unção dele para ser rei. O mais importante não é o processo de Deus para colocá-lo no trono, mas é a forma como Davi se relaciona com Deus e como ele consegue interpretar os momentos da sua vida diante dos desafios que Deus foi colocando. E chega neste salmo que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é o Salmo 18. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir lá, no Salmo 18. O Salmo 18 é justamente um salmo que ele transcreve em palavras toda a sua experiência. Não é um velho, não é um homem em final de jornada, mas é um momento na vida de Davi que ele está em pleno vigor, ele está por volta dos 30 anos de idade, e Deus cumpriu a sua promessa sobre ele. Deus cumpriu a sua promessa sobre ele, mas Davi ele fala, olha, não foi fácil. Não foi fácil chegar aqui. Não foi agradável chegar aqui. Cheguei, Deus me deu vitória, Deus me deu graça, mas em meio aqui, esta vitória ocorreu. Em meio a quais conflitos esta vitória veio. Em meio a quais esperas esta vitória se concretizou na minha vida. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês justamente isso. Como nós podemos, diante das adversidades da vida, porque, como nós temos ensinado na igreja, Deus nunca nos isenta da vida. Deus, ainda ontem eu fui perguntado pela Verônica, minha filha, falou, pai, uma pessoa que é sequestrada e morre num sequestro, um cristão, ele não morreu por causa do evangelho, ele não morreu por causa de um testemunho cristão, mas ele de repente foi sequestrado e foi assassinado. Ele vai ter um galardão diferenciado? Porque nós sabemos que aquele que morre pelo evangelho, ele certamente vai receber um galardão diferenciado. Ele vai receber mais galardão porque ele foi fiel até a morte e vai aí afora. Mas de repente uma pessoa que simplesmente morre por uma contingência da vida, ela vai receber um galardão porque a sua vida foi tirada de forma violenta? E eu disse para ela, falei, não, eu não creio nisso, que é um galardão, porque o evangelho, o crer em Deus, não nos livra dessas adversidades da vida. E é justamente isso que Davi vai narrar aqui. Ele fala, olha, eu tenho promessa de Deus, eu fui chamado para Deus, Deus me colocou numa posição, Deus me conduziu a esta posição, mas eu não fui isento de problemas. Deus não me tirou de uma condição e me colocou na outra e disse, graças a Deus, olha, cheguei aqui e não tive problemas, não tive lutas, não tive aflições, não tive embates. E é interessante que Davi ele vai justamente traçar um roteiro de como nós podemos nos portar e como Deus espera que nós nos portemos e como Davi se portou de forma a agradar a Deus
nesta jornada entre a promessa de Deus e o concretizar da promessa de Deus. O fazer a promessa, o desfrutar da promessa, o tomar posse da promessa e o alcançar a promessa, porque entre um e outro há um espaço de tempo. Para alguns é dias, para alguns é meses, para alguns é anos e alguns levam a vida toda para alcançar o processo de Deus na sua vida e alcançar a promessa de Deus. Então Davi começa o Salmo justamente falando o quê? Aquilo que define o seu caráter. Porque aqueles que alcançam o melhor de Deus para a sua vida têm que ser movidos por um sentimento por Deus. E no mundo que nós vemos, muitas vezes nós vemos, principalmente das igrejas neopentecostais, que as pessoas ficam falando, olha, Deus tem promessa para a tua vida e você vai alcançar a promessa. O que define o melhor de Deus para a nossa vida não são as promessas de Deus. Porque promessas de Deus nós temos muitas. Mas é como nos portamos diante de Deus, não é necessariamente diante das suas promessas. Tá? Porque aquele conceito, o amor de uma pessoa é demonstrado por nós, a posição da pessoa, o carinho, o afeto, a proximidade, a alegria que a pessoa tem em relação à nossa pessoa, não está vinculada em aquilo que nós podemos dar ou aquilo que a pessoa pode alcançar de nós. E é interessante como Davi começa o Salmo, porque define toda digamos assim, a essência da vida de Davi em relação às promessas de Deus. E ele começa dizendo, eu te amo, ó Senhor, força minha. A motivação maior de Davi, e isso é o que define Davi, é lá em Atos mesmo, Pedro faz essa conotação, ele faz essa observação dizendo, encontrei Davi, não foi Pedro, quem faz essa, foi o primeiro mártir da igreja, né? Foi Estevão, quando foi morto ele fala, encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e é interessante isso, que Davi ele define assim, olha, alcancei a promessa, alcancei o propósito de Deus. Deus me colocou no lugar que ele falou que 13 anos ou 20 anos atrás, ele me colocaria. Alcancei a promessa de Deus, alcancei o propósito de Deus. E ele diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. O que me motivou nesse tempo todo foi o meu amor por Deus. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu não amo a Deus porque Ele fez promessa, eu não amo a Deus porque Deus me livrou do mal. Eu amo a Deus, eu tenho um sentimento por Deus, por quem Ele é, pelo que Ele faz, pela essência do que Ele representa. Eu amo a Deus. E porque eu amo, Deus se tornou a minha fortaleza. Deus se tornou a minha força. E Ele diz, o Senhor, esse Deus que eu amo, é a minha rocha, a minha cidadela, é a minha muralha. A cidadela era aquela cidade murada, cercada, era um lugar de refúgio. Ele diz, eu amo o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu baluarte, a minha bandeira. Invoco o Senhor, que é digno de ser louvado. Então ele está dizendo claramente, o que me motivou nesses anos de tribulação, de angústia, de perseguição do propósito de Deus, Deus se manifestou, Deus o livrou, Deus fez muitas coisas, mas em tempos angustiosos. E ele pode dizer o quê? Eu sempre amei o Senhor. E o que me ajudou a passar por este processo, o que me ajudou a passar por essas tribulações, o que me ajudou a passar neste período de angústia de vários anos, foi o meu amor por Deus, porque o amor que eu tenho por Deus faz com que no meu coração se assente algumas concepções e alguns conceitos de quem Deus é. Eu amo a Deus e por isso eu posso confiar que Ele vai ser o quê? Ele vai ser a minha força. O Senhor vai ser a minha rocha, o Senhor vai ser a minha cidadela, o Senhor é o que me liberta. Eu amo a Deus, eu sei que Ele é o meu libertador. Jó, ele transmite isso, ele diz, eu sei que o meu Redentor, que o meu libertador vive. E eu o verei, lá no capítulo 19, ele fala isso, no capítulo 19 de Jó, ele fala, e eu o verei, ainda que meu corpo esteja nesse estado, eu o verei neste corpo ainda revestido, curado, restaurado. Então quando nós amamos, nós confiamos no caráter desta pessoa. Quando nós amamos, nós confiamos na fidelidade, no zelo, no que define esta pessoa. E ele fala, eu amo a Deus. E eu sei o que define Deus, e eu amo a Deus, e este amor por Deus coloca Deus numa posição bem clara na minha vida. Ele é a minha força, Ele é a minha rocha,
Ele é o Senhor da minha, Ele é o Senhor, Ele é o meu Senhor, a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e Ele é a força da minha salvação. Ele é a minha bandeira. A bandeira de Deus está sobre mim. Para um soldado isso é muito curioso, porque quando se fala baluarte, ele fala da bandeira, ele diz justamente o quê? Que num campo de batalha, todos os exércitos levam uma bandeira para identificar o que o define, o reino que ele defende, as suas crenças, os seus valores, está tudo definido na sua bandeira. Ele fala, o que me define nas batalhas que eu já travei, nas lutas que eu já travei, é esta bandeira que eu mostro para todos. Eu tenho Deus, eu amo a Deus, eu confio em Deus, eu descanso em Deus. Deus é a bandeira que eu levanto no campo de batalha. Porque eu sei que as circunstâncias, por mais adversas que venham, não vão me engolir. Porque Deus é minha bandeira. Eu estou no exército de Deus, de um Deus que me ama. Por isso eu amo. Paulo diz claramente lá no capítulo 5 de Romanos, ele tem uma expressão, né, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E Davi ele tinha provas do amor de Deus de forma abundante, abrangente, dizendo quem era eu para estar agora diante do povo de Israel como rei. E aquele coroado, aquele conquistando a promessa de Deus, ele diz, eu devo tudo, este momento de glória, este momento de coroação, este momento de conquista, eu devo tudo isto por causa do caráter do Deus que eu amo. Eu amo esse Deus. E é este Deus a quem eu amo que me conduziu até este momento. Porque Ele é fortaleza, Ele é libertador, Ele é aquele que muda a minha sorte. E é interessante isso. Já que eu creio desta maneira, o Salmo justamente a partir do verso número 3, define a postura que ele tinha em relação a Deus. Por quê? Quando ele precisava de vitória, quando ele precisava de reforço, de ajuda diante dos inimigos, diante das batalhas travadas, ele diz, invoca o Senhor, pois é digno de ser louvado. Eu invoco a Deus. O Deus é louvado, não somente pelo que ele já fez, mas eu louvo a Deus pelo que Ele certamente fará. E ele diz, eu invoco o Senhor. E quando eu invoco o Senhor, porque eu amo, Deus faz o quê? Invoco o Senhor, que é digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram. Torrentes de impiedade, de injustiça, me impuseram terror. Davi está dizendo, nesses 13 anos eu tive medo. Nesses 13 anos eu fui perseguido. Nesses 13 anos, muitos inimigos se levantaram contra mim. Laços de morte me cercaram, torrentes, enxurradas, verdadeiros vagalhões de impiedade e me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram. Ou seja, Davi está dizendo, não é porque eu tinha promessa, não é porque eu amo a Deus, não é porque Deus é minha fortaleza, meu libertador, que eu não tive momentos de profunda angústia, de profundo medo, de profunda insegurança, incerteza. Eu enfrentei tudo isso, mesmo amando a Deus, mesmo tendo promessas, eu enfrentei momentos muito difíceis, mas o que eu tenho testemunhado é que eu pude nesses momentos, porque eu amo a Deus e confio nele, amo a Deus pelo caráter dele, pelo compromisso que ele tem comigo, eu posso invocá-lo. E o que ele faz? Na minha angústia, invoquei ao Senhor. Novamente ele vem com o princípio, invoquei, clamei, pedi com veemência, pedi socorro, pedi ajuda, implorei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ouviu a minha voz. Do seu lugar onde ele é adorado, do lugar onde ele é exaltado, do lugar onde ele está entronizado entre os louvores, ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e ouviu o meu clamor, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. E sabe o que Deus faz quando nós o amamos e o invocamos? Ainda que leve 13 anos, ainda que leve 20 anos, ainda que leve 40 anos, ainda que leve a nossa vida, leve o tempo da nossa vida, sabe o que Deus faz? Ele se levanta. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram sobre os seus fundamentos os montes e se estremeceram, porque ele se indignou. E entenda, quando você está indignado com o mundo, Deus também está.
Você está indignado com a injustiça dos homens contra ti? Deus também está. Deus não compactua com a injustiça, Deus não compactua com a covardia, Deus não compactua com a impiedade dos homens, com a traição dos homens. Deus nunca está satisfeito com isso. Não pense que os olhos de Deus estão cegos às injustiças e às circunstâncias adversas que nos cercam, por causa do mau caratismo dos homens ou por causa das más intenções dos homens. Da mesma forma que você se fica indignado com isso, Deus também se indigna. E diz assim, das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, delas saíram brasas ardentes. Baixou eles os céus e desceu, teve sob os seus pés densa escuridão. Deus cavalga um querubim e voou sim, levado velozmente nas águas do vento, nas asas do vento, das trevas. Fez um manto em que se ocultou, escuridade das águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão, era, digamos assim, a sua barraca, era a sua tenda, o seu lugar provisório, a grandeza dos céus. Esse é o nosso Deus, em que o próprio céus, com toda essa majestade que vemos hoje, esse céu claro sobre nós, esse mesmo céu diante de Deus é como se fosse uma tenda provisória, uma tenda de abrigo na viagem. Nada permanente, pequeno, e do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram, e em granizo e brasas chamejantes, trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizos e brasas de fogo, despediu as suas setas, e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios, e desbaratou. Então se viu isto, se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, livrou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. É fantástico a forma que ele vai descrevendo Deus. Ele ama Deus. Deus é sua fortaleza, Deus é o seu libertador. E aqui ele começa como que tentando transmitir em palavras a forma como ele vê Deus na sua grandeza, Deus na sua ira, Deus na sua revolta, Deus na sua manifestação de inconformidade das atitudes dos homens contra aquele que era ungido dele, contra aquele que era escolhido dele. E ele vai falando sobre essa grandeza de Deus. Então ele coloca Deus naquela posição assim assombrosa, como que dizendo, esse Deus, quando você vê ele agir na sua glória, a própria terra se fende, o céu se abre diante dele, a manifestação de Deus é gloriosa. E quando esse Deus que eu amo, esse Deus a quem eu invoco, clamo, a quem eu louvo, esse Deus se manifesta, e quando ele se manifesta, ele estende a sua mão, diz o verso 16, ele livra-me das muitas águas. Não importa as forças do momento, não importa as enxurradas, as enchentes que venham sobre ti, Deus é o Deus que se levanta para te salvar no meio da pandemia, no meio das angústias, no meio dos medos, das incertezas, no meio da instabilidade política, no meio do caos. Deus é o Deus que se levanta, e ainda que os teus problemas não estejam nem vinculados com isso, mas estejam vinculados às vezes por traições dentro da tua própria casa, pessoas que te odeiam, pessoas que te desprezam, pessoas que te perseguem no teu trabalho, na tua família, na sociedade, seja lá o momento que você esteja vivendo. Deus é quando você tem esse Deus como teu respaldo, como teu amigo, como aquele a quem você ama, esse Deus se levanta e ele vai te livrar das águas, ele vai te tirar-te das muitas águas, ele vai te livrar do forte inimigo, ele vai te livrar daqueles que te aborrecem, daqueles que aborrecem a tua alma, pois ele é mais poderoso, eles eram mais poderosos do que eu, mas Deus é aquele que nos livra, e diz assim, assaltaram-me no dia da minha calamidade, porque no dia da angústia é que esses inimigos se tornam mais fortes. É no momento da nossa fragilidade que esses inimigos se levantam contra nós para tentar tirar todo o nosso amparo para nos destruir. Mas o Senhor, diz o final do verso 18, me serviu de amparo.
Trouxe-me, diz o verso 19, para um lugar espaçoso e livrou. É fantástica essa declaração. Eu amo a Deus, invoco a Deus, Deus se manifesta. Deus me livra, Deus me salva. Você crê nisso? Só que eu quero chamar a tua atenção. Davi, de uma forma muito didática, ele vai falando sobre esta condição. Nós podemos pegar, dentro de uma visão neopentecostal, até a metade do verso 19, falar: irmão, Deus faz isto porque Deus é Deus e Deus vai fazer contigo. Mas não é tão simples assim. Porque Davi, de forma muito didática, ele vai colocar como ele se comportou neste período de tribulação. Porque Deus não age na vida de todos dessa maneira. Por que Deus não age na vida de todos dessa maneira? Porque por mais que as pessoas possam dizer que têm religião, têm fé em Deus, creem em Deus e amam a Deus, dizem que amam a Deus, muitos deles não conseguem alcançar o melhor de Deus para suas vidas. Sabe por quê? Porque existe uma contrapartida nas atitudes de quem ama a Deus. Amar a Deus não é somente ver Deus como rocha, como libertador, como salvador, como todo-poderoso. Amar a Deus não é meramente uma visão que eu tenho de Deus, ou definir qualidades sobre Deus. Amar a Deus não é isso. O amor não é definido pela maneira somente como eu vejo Deus, mas o amor é definido na forma como eu me comporto diante de quem eu amo. Porque amor não é baseado somente na forma de declarações bonitas, mas é manifestado em atitudes. Amor, ele é manifestado em atitudes. Se eu digo que eu amo a minha esposa, eu devo demonstrar este amor de forma prática, visível, vivencial na vida dela. Se eu digo que eu amo os meus filhos, eu devo manifestar esse amor, não somente dizendo: eu tenho filhas maravilhosas. Eu tenho realmente filhas maravilhosas que eu amo muito, mas meras declarações das qualidades delas não definem que eu realmente as amo, mas as minhas atitudes vão demonstrar a elas que eu as amo. Assim é com Deus. Você ama a Deus? Então Davi, ele vai justamente a partir do verso 19 definir como ele caracterizava o amor dele, como ele manifestava o amor dele, Davi, para com Deus. E ele começa dizendo: por quê? Por que Deus fez isso? Porque eu amo. Mas o amor dele é definido, é manifestado, o amor que eu tenho por ele é manifestado da seguinte maneira. Por quê? Porque ele se agradou de mim. De que maneira? Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Davi, se você lembra desse episódio, você vê, por 3 oportunidades, Deus permitiu que Saul estivesse ao alcance das mãos de Davi para que Davi o matasse. O maior adversário de Davi era Saul. O maior inimigo de Davi era Saul. Quem queria matar Davi era Saul. E por 3 oportunidades, Davi pôde interromper a vida de Saul e terminar a sua aprovação. E o que Davi fez? Ele poupou a vida de Saul, dizendo: Deus fará cumprir a sua promessa na minha vida. Eu vou ser justo com Saul. Eu vou ser misericordioso com Saul. Eu vou cumprir o propósito de Deus, porque se Deus quer que eu seja rei, eu não serei rei pela força do meu braço, mas eu serei rei porque Deus me colocou nesta função. E eu não vou usar as mesmas regras, as mesmas táticas ou as mesmas atitudes de Saul. Eu vou esperar que Deus concretize a sua vontade em mim. E ele diz: Deus se agradou de mim. Eu amo a Deus. E Deus olha para mim e percebe que o meu amor é verdadeiro, tanto que Deus se agrada de mim. Não basta eu dizer que eu amo, Deus vê que eu amo. Por que Deus vê o que eu amo? Porque eu ajo de uma maneira que demonstra o meu amor por Ele. Então ele diz: Deus se agradou de mim e retribuiu-me segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Davi, ele havia sido ungido rei. Ele chega diante de Saul e vai enfrentar Golias, não porque ele queria ser rei, embora seu irmão o acuse de más intenções naqueles momentos. Depois você pode ler lá na narrativa da luta de Davi contra Golias, em 1 Samuel, você vai descobrir o quê? Que Davi, ele diz assim: eu não tinha más intenções.
Eu não servi Saul, eu não matei Golias porque eu queria ser rei. Eu matei Golias porque Golias estava afrontando meu Deus. Eu não fui para a casa de Saul para puxar o tapete de Saul. Eu fui para a casa de Saul porque eu fui lá para ser um instrumento de Deus, para libertar Saul de um espírito maligno, ao tocar os meus instrumentos e cantar as minhas melodias de louvor a Deus. Eu não me casei por Mical para ser príncipe, eu me casei por Mical porque eu amei Mical. Porque houve esta oportunidade. Eu fugi de Saul e tive a oportunidade de me juntar com homens, mas estes homens, eu nunca lutei contra ele usando estes homens no sentido de querer destroná-lo, mas me fiz foragido com esses 400 homens, defendendo e lutando pelo povo, que Saul não foi capaz de defender e lutar por eles. Eu estive vivendo foragido nas terras dos filisteus e servi aos filisteus, mas eu nunca usei da minha posição dos filisteus para lutar contra Israel, para lutar contra o meu povo, lutar contra a herança de Deus. Mas eu cumpri o meu papel com integridade, mesmo na casa dos filisteus. Eu honrei a Deus por meio do meu testemunho, e ele alcançou bom testemunho. Se você depois for ler lá em 1 Samuel, você vai ver que Davi era honrado pelo rei Aquis dos filisteus, justamente pela sua boa postura, mesmo sendo judeu, mesmo sendo israelita, vivendo na terra dos filisteus que eram inimigos, ele alcançou honra diante dos seus inimigos. Ele diz aqui, Deus se agradou de mim porque nas minhas mãos havia pureza. Eu não vivia para puxar o tapete dos outros. Eu não vivia eu não me agreguei a Saul para puxar o tapete de Saul ou para tirar o trono de Saul. Eu me agreguei a Saul porque foi onde Deus me colocou para servir a Deus, para servi-lo ali, para aprender a ser rei. Aprender com Saul, aprender na casa real, aprender a ser soldado, aprender a ser guerreiro, aprender a ser um comandante. Eu fui aprender. E nesse sentido, Davi ele tinha pureza no coração dele. E ele vai falando ainda, de forma clara, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Certamente Davi pecou, Davi falhou nesse período, com certeza. As limitações humanas são patentes. Não estou falando daquelas transgressões. Vejam, aqui Davi está com 30 anos de idade, ele havia acabado de assumir o reinado, ele havia acabado de se tornar rei sobre todo Israel, e o Salmo diz isso, e ele então está dizendo, eu posso até ter transgredido, mas eu não transgredi de má vontade, eu não transgredi de caso pensado, premeditadamente. O pecado pode ter sido até um acidente na minha vida, mas eu fui fiel a Deus e perseverei na presença de Deus, de maneira que não me apartei de Deus. Se me desviei, não foi de caso pensado, foi por uma falha momentânea, mas voltei a esse Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Ele está dizendo, sabe por que Deus se manifestou na minha vida? Sabe por que Deus ouviu o meu clamor? Porque eu amo. Mas o meu amor por Deus me fez ser o quê? Me fez ser puro. O meu amor por Deus me fez andar na justiça. O meu amor por Deus me fez guardar os caminhos do Senhor. O meu amor por Deus me fez não me separar de Deus de forma maligna. O meu amor por Deus fez com que os juízos de Deus estivessem diante de mim. E o meu amor por Deus fez com que eu afastasse o pecado da minha vida. Daí vem o verso 24. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí, verso 24 começa o seguinte, retribuir-me o Senhor. Ou seja, o amor para com Deus é uma via de mão dupla. Deus me ama, mas eu amo. Eu amo a Deus e Deus me retribui pelo compromisso que eu tenho com Deus. Por que Deus não pôde ser fiel a Saul? Mesmo porque Davi era ungido, Saul era ungido. Davi era escolhido por Deus, Saul era escolhido por Deus. Por que Deus foi fiel a Davi e não foi fiel a Saul? Porque Davi foi fiel a Deus, Saul foi infiel. Percebem?
É uma via de mão dupla. Davi preservou este compromisso com Deus, e o amor que ele tinha por Deus se denotou por causa das suas atitudes. E ele coloca de forma bem clara, por que isso é importante? Deus me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Eu estou na presença de Deus e tenho andado com pureza diante dele, tenho andado com integridade diante dele. Por quê? Olha a expressão que ele usa. Este Deus que eu confio, eu sei em quem eu confio, eu sei a quem eu tenho amado, esse Deus que é fortaleza e refúgio. Ele diz, para com o benigno, para com o que busca o bem, para o que promove o bem, para o benigno te mostra benigno, para o íntegro, para o que é inteiro, para o que é sincero, Deus também se mostra o quê? Íntegro. Para com o puro, Deus te mostra puro. Para com o perverso, porém, Deus se mostra o quê? O que está escrito no verso 26? Deus se mostra inflexível. Deus não se dobra diante das impurezas. Por isso que muitas pessoas não conseguem alcançar as promessas de Deus, mesmo estando na igreja, mesmo estando buscando a Deus, clamando a Deus, fazendo campanhas. Porque se eu não apartar da minha vida a iniquidade, a injustiça, não andar com sinceridade, não andar em obediência aos princípios de Deus, Deus não vai se manifestar na minha vida. Porque Deus não se dobra por causa de campanhas. Deus não se dobra por causa de excesso de jejuns e orações. Deus se dobra quando ele se confronta com homens que têm o coração voltado para si e se importam com ele. Por isso que ele diz o quê? Com o perverso, Deus é inflexível. Deus é inflexível. Deus não se dobra para o perverso. Deus não se dobra para o injusto. Deus não se dobra para o infiel. Deus não se dobra para aquele que não tem pureza nas suas intenções. Deus não se dobra. E diz assim, por quê? Tu salvas o povo humilde, mas os olhos arrogantes, altivos, tu os abates. Deus, o Senhor não sabe quem eu sou? O Senhor não sabe o que eu fiz? O Senhor não sabe o que eu dei? O Senhor tem que atender? Ele diz, não, eu não tenho que atender ninguém. Eu não tenho obrigação com ninguém. Porque aos soberbos, aos arrogantes, eu o abato. Eu o destruo. Davi, ele reconhece o que? Eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou. E porque eu sei quem é Deus, eu vou viver de acordo com as vontades de Deus, com os propósitos de Deus. E quando eu faço isso, quando eu clamo, o Senhor se levanta. Quando eu clamo, o Senhor vem em meu socorro. Quando eu clamo, o Senhor se manifesta. E é fantástico quando você chega a partir do verso 18, do verso 28. Então, esses salmos aqui, eu meditando nele, eu me lembrei no mínimo de 4 louvores que nós cantamos na igreja no passado. Hoje a igreja já tem perdido muito de uma prática que era muito gostosa na década de 90, década de 80, década de 90, que era cantarmos textos tirados da própria Bíblia. E diz aqui, porque Deus, esse Deus que eu amo, esse Deus que eu vivo em conformidade com as suas vontades, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas. Quando nós andamos nesta simbiose, nessa troca, nessa via de mão dupla com Deus, de amar e receber o amor de Deus, de viver de acordo com a vontade de Deus, não importa as trevas do teu dia, não importa as trevas que o futuro possa ameaçar trazer sobre a tua vida, porque Deus fará resplandecer a tua lâmpada. Deus fará com que no meio dessas trevas a tua lâmpada brilhe mais e Ele derramará a luz nas tuas trevas. Acho fantástica, poético demais essa expressão. Pois contigo, olha a definição que Davi vai trazendo. Diante disso tudo, pois contigo desbarato exércitos. Pois contigo, com o meu Deus, eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. Ainda que leve 13 anos, ainda que leve 20 anos, ainda que leve 40 anos, o caminho de Deus é perfeito. Ainda que nesse tempo eu seja perseguido, ainda que nesse tempo eu tenha que ir para a caverna de Adulão, ainda que esse tempo eu tenha que babar sobre a minha barba,
para fazer-me passar de louco para os filisteus, para não ser morto por eles. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Você pode confiar e acreditar na palavra de Deus, porque Deus não mente, Deus não volta atrás. Na sua palavra, ele diz, a palavra de Deus é provada, ela é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus, ele vai falando aqui, nesse processo, cheguei onde cheguei, estou sendo coroado. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou meu caminho. Esses 13 anos não foram tempos de angústia, tempos de sofrimento, meramente por ser sofrimento, meramente porque eu tinha que sofrer. Não, este tempo foi o tempo em que Deus adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um braço de bronze. Deus fez neste processo de perseguição, de traição, de injustiça, de loucura, de situações adversas. Deus fez os meus braços fortes. Talvez você não entenda o momento que você esteja vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento de tristeza, momento de luto, momento de perda, momento de angústia, momento de certeza, momento de desemprego, momento de enfermidade. Quero te dizer que o caminho, se você ama a Deus e tem andado em integridade na presença de Deus, o momento em que você está vivendo é o caminho perfeito de Deus. Mas pastor, por quê? Porque Deus no final desta jornada fará os teus braços fortes. Deus no final desta jornada te revestirá de força e aperfeiçoará o caminho diante dos seus olhos. Você não está passando um momento de perdas, de destruição, de tristeza, meramente por capricho. Deus está aperfeiçoando o teu caminho na presença dEle. E no final você não vai envergar um arco de madeira, um arco de flecha, arco para atirar flechas, feito de madeira, feito de couro, feito de material flexível meramente, mas você conseguirá dobrar até o arco feito de bronze, onde existe somente a força dos mais fortes. E ele diz, ele adestrou, ele não adestrará, neste processo ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, a tua direita me susteve, a tua mão direita, a mão da tua fidelidade me sustentou, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste os meus passos, sobre os meus passos o caminho, os meus pés não vacilaram, persegui os meus inimigos, e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os, a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantavam contra mim. Davi está no momento cantando vitória. Saul estava morto, Abner estava morto, Isbosete estava morto, os seus adversários estavam mortos, e Davi não teve que mover uma palha, ele só teve que esperar em Deus. Quando ele foi atrás de Golias, Golias morreu diante dos seus ataques, diante das suas ações. Os inimigos caíram diante de Davi, e foram muitos. Davi era um combatente exímio, porque Deus no processo o transformou de pastor de ovelhas em comandante de um exército, imparável, imbatível, sem derrotas. E no processo ele diz, pois de força me cingiste para o combate, me submeteste os que se levantaram contra mim, também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Os homens podem nos odiar, os homens podem nos desprezar, mas Deus dará cabo desses que nos odeiam e desses que querem nosso extermínio. Morrerão eles e não nós. E também diz assim, gritaram por socorro. Estas pessoas que me perseguiram também gritaram por Deus. Essas pessoas que me odiaram também pediram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Eles clamaram também por Deus, mas Deus não lhes respondeu. Sabe por quê? Porque eu amo a Deus, porque eu confio em Deus, porque eu ando em integridade, e para com o benigno, Deus se mostra benigno. Para com o puro, Deus se mostra puro.
mas com aqueles que somente usam o nome de Deus em suas bocas e são, como diz o verso número 26, perversos, malignos. Deus se mostra inflexível. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não lhes respondeu. Então eu os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como lama das ruas, como aquele peso que a gente sente nos pés quando anda na lama e de repente você bate os pés e você sente que o teu pé ficou mais leve. É isso que Davi fez com estes. Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos, apavorados. Este é o resultado da vitória de Davi. Ele diz, olha, Deus me conduziu por tudo isso, eu amo a Deus, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu libertador. Eu invoquei a Deus e Deus se levantou. Por quê? Porque Deus viu integridade, Deus viu sinceridade, Deus viu pureza nas minhas intenções, Deus viu fidelidade no meu compromisso para com a sua lei, para com a sua vontade, para com o seu propósito, para com a sua promessa. E Deus se manifestou na minha vida. E Deus desbaratou os meus adversários. Essas promessas foram sobre a vida de Davi e são sobre as nossas vidas também. E é interessante que, no final, Deus fez na vida de Davi muito mais do que ele esperava. Porque Deus disse que ele seria rei sobre Israel. E aqui ele diz, além de ser rei sobre Israel, outras nações acabaram por me servir. Além de ser rei sobre todo o povo, a herança do Senhor, Deus fez com que os estrangeiros me servissem e temessem em meu nome. E eu fui muito além das terras de Saul. E foi onde haviam outros inimigos. E os conquistei, os desbaratei e tomei posse daquilo que era deles. E eu amo quando você chega nessa declaração do verso 26, do verso 46. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Vive o Senhor. Sabe o Deus que você serve? É um Deus vivo. Muitos se dobram diante, vi uma celebração, não sei nem como transmitir a sensação que tive quando vi aquilo. Papa Francisco sentado numa cadeira rezando terço que seriam ali, se eu não me engano, 150 Ave Marias, mais o Pai Nosso, algumas vezes, e aquele povo separado naquela quase cerimônia mórbida, sem sentido, numa cacofonia de uma repetição sem sentido, pedindo pelo fim da pandemia. Era algo tão morto, tão mórbido, tão sem sentido. Desculpe falar isso, né? Desculpe falar isso, eu estou falando a minha impressão. Ficar repetindo 150 Ave Marias, um terço, é uma coisa tão sem razão, sem sentido, tão vazia de si. Ele diz, vive o Senhor. O nosso Deus não é um Deus morto. Não é um Deus dessa cacofonia interminável, pobre, triste, melancólica. Ele como que chega nesse celebrar e diz, vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus a qual eu sirvo é um Deus que não se manifesta, não é adorado, não é honrado no meio de algo tão parado, tão morto, tão triste, tão acabrunhado como uma cerimônia dessa. Como se fosse assim, uma resignação diante da morte, diante da fatalidade, diante da impossibilidade humana de reverter o quadro que a comunidade, da sociedade humana tem vivido em todas as nações hoje, no momento em que estamos. Mas olha, ele diz, vive o Senhor, e exaltado seja a minha rocha,
Exaltado Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus de celebração, é um Deus de alegria, é um Deus de conquista, é um Deus que se manifesta em honra, se manifesta em alegria, se manifesta em regozijo, se manifesta num processo de conquista. E é fundamental nós entendermos isto, que hoje, mesmo que os dias sejam difíceis, sejam adversos, saiba que você está diante de um Deus vivo. Você não está num funeral, você não está diante de uma estátua inerte, de gesso, feita por mãos humanas. Você não está diante de uma cruz onde há um Cristo de bronze para que os pés dele sejam beijados. Você está diante de um Deus vivo, que se manifesta e pode colocar paz e alegria no teu coração, pode pôr um sorriso nos teus lábios, pode pôr a alegria do brilho da alegria de um coração feliz, no brilho do teu rosto, porque esse Deus vivo se manifesta na tua vida e te dá esperança, te traz consolo, te traz alento, mesmo que o mundo esteja desalentado, te traz esperança, mesmo que o mundo esteja desesperado, te traz socorro, mesmo quando o mundo não tem mais a quem pedir socorro, nem tem aonde se refugiar. E ele diz ainda, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livrastes do homem violento, glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá vitória ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. E nós hoje somos descendentes e posteridade de Davi, porque Jesus é a raiz de Jessé. Jesus é aquele que nos faz, com Davi, ser herdeiros desta graça e desta misericórdia. Essas palavras de Davi se estendem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Promessas de graça, promessas de misericórdia, promessas de livramento, promessas de transformação de circunstâncias, promessas das mais abrangentes. E esse salmo é riquíssimo nela. Por isso quis meditar um pouquinho contigo na abrangência de todo o salmo, para que você leia na tua casa, releia, não somente deixar a tua Bíblia aberta no salmo, porque isso é absurdo, isso não traz benefício nenhum. Como Davi diz, a palavra de Deus estava nele, no seu coração, na sua vida, na sua prática, sempre diante dele, não meramente como uma foto, mas como algo que ele se relembrava para poder, meditando nela de dia e de noite, fazer com que a palavra de Deus revelada transformasse o conhecimento da vontade de Deus em atitudes nas nossas vidas, nas nossas escolhas, atitudes que demonstram que, como diz o verso 1, eu te amo, ó Senhor, força minha. Se você ama realmente a Deus, tome esse salmo nas tuas mãos, leia e tome posse das promessas, das diretrizes, das normas que o salmo traz sobre ti, de livramento, de salvação, de manifestação de Deus, de intervenção divina, de livramento de Deus, que Deus certamente trará sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa, seja hoje, num dia ensolarado, ou seja amanhã, num dia que denota grandes trevas, porque como diz o verso 28, Deus fará resplandecer a sua luz, Ele derramará a sua luz nas tuas trevas e fará brilhar um novo dia, uma nova esperança. Que o teu coração seja acalentado por esta confiança. Confiança que motivava Davi. Confiança de Davi num dia de vitória, depois de muitos anos de tribulação. Saiba, a palavra de Deus nos diz que pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa o quão longa seja a noite, sempre haverá uma manhã para os filhos de Deus. Sempre haverá um amanhecer para os que confiam no Senhor. Sempre haverá um amanhecer para aqueles que descansam nas promessas de Deus. Tome posse das promessas desse salmo, mas nunca se esqueça das diretrizes que definem sobre quem este salmo e sobre quem estas promessas são válidas e se concretizarão, que são sobre aqueles que preservam o que está descrito no verso 19 até o verso número 26.
que você possa fazer prática disso e que nesta prática você possa demonstrar o teu amor por Deus. E no final das contas, como Davi diz, no verso de 49 ele diz: glorificar-te-ei no meio dos gentios, que por meio do teu amor e da manifestação desse Deus na tua vida, todos que te conhecem possam glorificar a Deus, glorificar o Deus que está sobre a tua vida, o Deus que te livra, o Deus que te salva, mas acima de tudo, possam glorificar o Deus a quem você ama. Que esta mensagem possa fazer diferença na tua vida, possa trazer alento ao teu coração. Não importa as incertezas do amanhã, Deus é o Deus que cuida de ti. E o caminho de Deus, no qual Deus está nos conduzindo hoje, mesmo que às vezes não entendamos, é perfeito. O caminho de Deus, ele é aprovado. A palavra do Senhor é provada e ele é o nosso escudo. E certamente, no meio dessas circunstâncias todas, nós vamos trazer sobre nós, por meio da graça de Deus, muitas vitórias e o nome dele será honrado e glorificado através da tua vida. Amém? Que Deus te guarde, Deus te abençoe.